Oi, pessoal! Eu tô gravando hoje meus últimos vídeos aqui em Toronto, porque amanhã, dia 9 de dezembro de 2017, eu tô voltando pro Brasil. E hoje, como de manhã eu tive a cerimônia de graduação no curso de inglês, decidi falar um pouco sobre essa minha experiência aprendendo inglês aqui em Toronto. Foram 2 meses de aula num curso que se chama EC Toronto. Eu não tinha ouvido falar desse curso até agora a preparação para vir para cá, porque tem outros cursos mais famosos, nomes mais conhecidos, e talvez por isso, consequentemente por serem mais famosos e mais conhecidos, são cursos que tem muitos brasileiros. Mas a recomendação é sempre que a gente evite cursos e turmas com muitos brasileiros, para evitar a tentação de falar português. A EC Toronto é uma escola que tem, eu acho que quando eu cheguei aqui tinha cerca de 400 alunos, agora como está chegando a época de Natal, baixou bastante o número de estudantes. Mas eu acho que os brasileiros não são a maioria aqui. Eu acho que tem muitos asiáticos e tem muitos mexicanos. Tem europeu, tem gente de vários lugares, inclusive tem gente da parte francófona aqui do Canadá, que vem para cá para estudar inglês. Então é bastante variado, né? Então a gente consegue conhecer pessoas de diversas culturas, a gente acaba conhecendo aspectos sociais, econômicos, culturais desses países, dos nossos colegas, isso é bem interessante. Eu fiz um curso, se não me engano, eram 24 horas semanais, então eu tinha aulas todos os dias, terças e quintas eu tinha aula desde de manhã cedo até a metade da tarde, e nos outros dias da semana eu tinha aulas à tarde. Tem 2 disciplinas principais, uma é a do teu nível, né? No caso eu estava no pré-avançado, então a maior parte das aulas são sobre gramática e os tópicos que eles apresentam dentro desse nível de estudo. E ainda tem uma outra disciplina que você escolhe, que é uma disciplina letiva, que você escolhe de acordo com o seu interesse. Pode ter inglês para negócios, inglês para sobrevivência, né? Eu escolhi um parecido que se chama Inglês e a Cidade, que em uma aula ela explicava o vocabulário sobre determinado aspecto. Por exemplo, restaurante. Ela explicava o vocabulário de ir ao restaurante e também regras de etiqueta, de conduta, de convivência, por exemplo. Quanto você tem que dar de gorjeta para a garçonete, por que é importante você dar a gorjeta, por que você não pode deixar de dar gorjeta para a garçonete. Aprendi tudo isso em sala de aula. Isso na aula de terça-feira. Na aula de quinta-feira a gente foi ao restaurante, a gente pediu, a gente pagou, a gente sabe, e a gente teve um tempo divertido. A gente foi a museus em aula, sabe? Então a gente aprende, nessa aula a gente aprendia a se deslocar na cidade, a pedir orientação, sabe? Então era uma aula muito dinâmica, então eu gostei. Até não era uma aula essencial, mas eu gostava dessa parte de a gente se preparar para fazer algo, ter sempre um passeio envolvido. Achei bem bacana. Porque além dessas 2 disciplinas, a gente tinha disciplinas livres. Todos os dias a gente tinha pelo menos 45 minutos de aula de conversação, escrita, notícias do dia, aula só para debater notícias da semana. Então, assim, cada uma dessas disciplinas tinha um professor diferente. E cada professor tem um método de explicar. E tinham professores muito bons, uma didática muito rica, como também tinha professores que não eram tão bons, que a didática não era tão boa. Recentemente a gente teve uma troca de professor, que eu tinha um professor que era um bom professor antes, mas nós recebemos uma professora ótima, então assim, a gente deu para perceber que a turma disparou assim depois da chegada dessa professora nova. E o meu inglês? Bom, a coisa mais que eu lamento mais ter que ir embora agora é porque faz 2 semanas que eu consegui começar a falar inglês, porque eu vim pra cá, eu tenho uma compreensão muito boa de inglês, escrevo ok, mas assim, se me pedir pra fazer uma redação, não sei fazer. Mas eu vim sabendo, eu vim entendendo bastante inglês, mas não, a minha fala, ela é meio travada, assim. Porque eu tenho medo de errar, porque eu cometo muitos erros com tempos verbais, etc. E agora, quando chegou na 6ª, 7ª semana, eu comecei a ignorar os meus erros e falar.
Então, assim, tipo, eu não sei se eu estou falando certo, mas eu estou falando. E as pessoas estão compreendendo o que eu estou dizendo, então eu não devo estar tão errada assim. Se eu tivesse um pouquinho mais de tempo, talvez eu conseguisse falar melhor ainda e aí partir para a correção dos meus erros de gramática. Mas enfim, eu vou continuar estudando inglês e tentando melhorar sempre, né, a qualidade do meu falar. Pontos positivos do intercâmbio. É você estar numa cidade, uma cidade em que todo mundo fala um idioma que não é o seu. Que é uma coisa que é bastante cansativa, mas que é bastante enriquecedora. Você aprende muito vocabulário. Eu acho que o curso que eu fiz, a escola, as aulas sempre foram muito focadas em a gente falar como um nativo. Vale a pena fazer intercâmbio? Vale muito. Vale a pena fazer intercâmbio uma semana, um mês? Vale. Agora, eu acho, na minha opinião, que se você vem por investimento que você vai ter que fazer, ficar aqui uma semana, um mês, você precisa mesmo saber um pouco de inglês, porque vem muita gente que tem zero conhecimento no idioma e investe bastante alto. É um curso que não é barato, você vai gastar pelo menos 8 mil reais com passagens, estadia, etc, e curso, e seguro. Você vai gastar 8 mil reais para passar um mês aqui e não aprender tanto, não evoluir tanto. Não que não vale a pena. Se você tem dinheiro, venha, que vale mesmo, né? Aqui, nesses 2 meses, eu dividi apartamento com 4 brasileiras. E em casa a gente só falou português. E eu senti que isso me atrapalhou um pouco em situações em que eu precisava falar sobre coisas domésticas. Tipo, vou falar sobre panela, vou falar sobre cozinhar, vou falar sobre papel higiênico, sobre banho, sobre, enfim, sobre coisas domésticas com pessoas que não falam a minha língua. Quando eu precisei falar inglês, eu não sabia. E aí, depois que você começa a falar em português com as pessoas que estão morando com você, é difícil voltar atrás. Eu acho que a única coisa que eu falo em inglês com as meninas é hello ou hi, o que é uma perda de tempo, né? Porque a gente veio pra cá para aprender inglês, para melhorar o inglês, e esse tempo que a gente tá junto, a gente deveria estar tentando falar inglês, e como nós somos brasileiros, a gente podia tentar corrigir uma outra, tentar ajudar uma outra, mas enfim, não rolou. Vai para um país estrangeiro para aprender inglês, fale inglês. Fale inglês todo o tempo que der. Tipo, não fique em casa parado, se der para você ir na biblioteca, pede um livro, vai ser complicado pedir o nome do autor, pedir as orientações, tudo vai ser complicado, mas fale o máximo de tempo possível, esteja na rua, fale com pessoas, pergunte coisas, responda coisas. Vai ser complicado, mas você vai conseguir. E essa experiência é a maior riqueza. É isso que faz o teu dinheiro valer a pena. Porque em sala de aula o professor vai falar direitinho contigo, vai te corrigir e tu vai entender o que ele tá dizendo. Na rua, talvez falando com o nativo, talvez você não entenda, talvez o nativo não entenda a sua resposta. E o seu amigo, o seu amigo brasileiro, talvez ele tente responder para ti em português, vocês vão tentar trocar. Evita no máximo possível. Eu tô muito feliz pelo tempo que eu passei aqui, tô muito grata e planejando já, quem sabe, em breve, um outro intercâmbio. Se você já fez intercâmbio, quer fazer intercâmbio, tem dúvidas a respeito, me manda por favor aqui nos comentários, escreve aí o que você quer saber, se eu souber a resposta eu faço outro vídeo, certo? E agora, para terminar, eu peço, por favor, curta o vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal, que tem muito mais pela frente, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima!